Um dos desafios das síndromes demenciais é a conciliação das opiniões e das condutas familiares. Todas as demências, e agora eu vou focar na demência por doença de Alzheimer, são doenças da família. É claro que tem o portador, essa pessoa idosa que vai perdendo a sua memória, a sua capacidade de se autocuidar, a sua capacidade de se autodeterminar, e com isso essas questões vão sendo delegadas de alguma forma, ou assumidas pela família. Quando você tem um filho único, parece que é mais fácil em alguns aspectos, por conta da facilidade em não ter que compartilhar determinadas decisões, mas tem a sobrecarga do filho único. Por outro lado, famílias grandes que precisam compartilhar opiniões, interpretações, que poderia se pensar que é mais fácil, porque dividir e aí encontrar uma uniformidade, uma conduta, mas nem sempre é assim. Um dos meus desafios aqui no consultório é tentar ajudar esses irmãos, e esses irmãos que são casados, então tem o irmão com o seu parceiro, com a sua parceira, a irmã com a sua parceira, enfim, são os filhos dessa pessoa idosa. E aí, quando essa pessoa idosa portadora de demência também tem o seu cônjuge, né, o seu marido, a sua esposa, que também participa da tomada de decisão, isso se torna mais difícil, porque um é o marido ou a esposa cuidando do portador de demência, também uma pessoa idosa. Segundo, os filhos, é a segunda geração. E quando tem os netos? Então, diante de uma doença cuja dimensão social ela fica mais em destaque, o papel muitas vezes da equipe multiprofissional, especificamente do médico, não é só fazer o diagnóstico, plano de cuidados, prescrição, estar junto com a equipe, com o físico, com o fono, com o nutricionista, mas tentar mediar. Mediar porque a gente tem muitas decisões para tomar. Além da decisão de um diagnóstico mais correto, do tratamento correto, ao longo das intercorrências e do melhor caminho a ser tomado, existem decisões mais difíceis, como o limite proporcional terapêutico, se tem curatela, se não tem, procuração. Se a gente fala sobre isenção de imposto de renda, se a gente fala de diretivas antecipadas de vontade, o uso ou não em determinada fase da demência, da terapia intensiva, não é? Então são muitos aspectos que quando a gente fala de uma família grande, é importante um consenso. A mãe ou o pai portador de demência é um, mas eu posso ter vários filhos, vários netos, e eu posso ter uma família altamente simbiótica, né? Que todos são dependentes emocionalmente, financeiramente, dentro do mesmo local, por exemplo, de moradia. Tem famílias que funcionam de uma forma mais respeitosa na sua individualidade, são amorosas, mas cada um mantém a sua independência. E tem outras famílias que são totalmente o que a gente chama de famílias disfuncionais e famílias que são muito independentes, que um não quer saber do outro, um não opina do outro. Essas são mais complicadas ainda. O fato é que, diante de um cuidador familiar, e esse cuidador não está sozinho, ele não é o filho único, a filha única, não tem que tomar todas as decisões e deve e pode compartilhar mais do que paciência e resiliência, não é? A família inteira precisa de alguma forma estar, assim, eu estou repetindo porque isso é muito delicado, na mesma página de percepção. Um pode negar a doença, o outro pode achar que é exagero, que tem muito remédio, que tem pouco remédio. Tem outro que pode achar que tá faltando dinheiro e que o filho que mora com essa pessoa tá gastando mais. O outro tem que cuidar do pai que é lúcido e que sofre diante da esposa que tem demência. Então são muitos atores envolvidos. As síndromes demenciais, não importa quais os nomes ela possa ter, a família sofre bastante. É claro que o paciente também, mas a família é tomadora das conduções, a principal força financeira, a pagadora de cuidadores, de contas, de alimentação, de profissionais.
Então, é importante incentivar sempre a conversa, o consenso. A unanimidade talvez não exista, mas um consenso. E perceber o que é sofrimento, o que é o egoísmo, no sentido de que não tive o tempo necessário para conversar com a minha mãe, com o meu pai, então eu quero tentar recuperar. Esse filho que mora fora do Brasil, por exemplo, chega e não fez um acompanhamento e quer resgatar. Olha só que tamanha complexidade. Quando tem uma religião, o outro tem outra religião. E aí, às vezes, dogmas, né, conceitos diferentes podem atrapalhar, podem gerar um ruído nessa comunicação. Então, tem tanta coisa que interfere nesse cuidado. É importante que a gente saiba que o amor é que rege. Se é uma família, mesmo que seja uma família disfuncional, o diálogo tem que ter. Então, incentivar esse diálogo é muito importante.